João, capítulo 18. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Versículo 6. Finda a ceia e concluídas as últimas palavras de Cristo a seus discípulos, antes de sua morte, eles seguiram para o jardim chamado Getsêmani. Aquele jardim havia se tornado o cenário de muitos momentos entre Jesus e seus discípulos. Em meio à tranquilidade do campo e à beleza daquela pequena parcela da criação, Jesus também deleitava-se em ali se demorar em comunhão com seu Pai. Fora para ele um lugar tão especial que não considerou nenhum outro que pudesse lhe servir de refúgio, nem mesmo o templo. Foi ali que o nosso Salvador suou gotas de sangue e fez suas súplicas em agonizante sofrimento. Seu cantinho de oração tornou-se em campo da batalha mais cruel já registrada nas páginas da história deste mundo. Enquanto o inimigo de Deus tentava convencê-lo de que não valia a pena tanto esforço por quem não merece, Deus enviou o seu anjo para o confortar e fortalecer. De repente, luzes são vistas aproximando-se rapidamente do local de oração. Eram as tochas daqueles que marchavam sob as ordens de Satanás. Mas Jesus, divinamente instruído, adiantou-se e lhes perguntou: A quem buscais? Eles, por sua vez, tentando desmerecer a pessoa de Cristo, logo incluíram a desprezada Nazaré como sendo a sua original procedência ao lhe responder: a Jesus, o Nazareno. Aquela resposta não poderia ficar sem a divina réplica. Estava em jogo não qualquer nome, mas o nome sobre todos os nomes. Iluminado pela glória de Deus e com voz como voz de muitas águas, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, Jesus declarou: Sou eu. A cena que se seguiu foi a de Judas e aquela multidão, recuando e caindo no chão como mortos. Após aquele acontecimento sobrenatural, quando finalmente conseguiram colocar as mãos em Jesus para prendê-lo, Pedro pensou que chegada era a hora de provar a Jesus a sua lealdade e, puxando da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Aquele ato de bravura, no entanto, foi logo reprovado como um ato de covardia. Não era por espadas e armas humanas que aquela batalha seria vencida, mas pela morte de um homem pelo povo. Mesmo que pela motivação errada, Caifás declarou a solução correta. E ao ver o seu mestre sendo levado como um malfeitor, sem que apresentasse nenhuma resistência, o coração de Pedro se encheu de incerteza e dúvidas. Conforme o espírito de profecia e a tradição judaica, o discípulo conhecido do sumo sacerdote que favoreceu a entrada de Pedro no pátio da casa de Anás fora João, o que faz todo o sentido, já que João é o único discípulo mencionado como estando presente na crucifixão de Cristo. Apesar de ter previamente advertido seus discípulos quanto ao que havia de lhe suceder, todos ficaram atônitos com a forma com que viram seu mestre se entregar. A bravura e suposta lealdade de Pedro logo se tornou em medo e desconfiança. E aquele que disse que daria vida por Jesus não hesitou em negá-lo por 3 vezes seguidas, e o negaria muito mais se não fosse interrompido pelo canto da culpa e pelo olhar do amor. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 60 e 61. Pedro encontrou o mesmo olhar de amor
quando pela primeira vez fora chamado: segue-me. Jesus foi então levado ao governador romano, acusado de ser réu de morte. Pilatos, porém, reconheceu não ser aquele caso como tantos outros que comumente julgava, e, aproveitando a tradição dos anciãos, fez Jesus entrar sozinho no pretório para um interrogatório privado. Ele não era de todo ignorante quanto a Jesus. Ouvira de seus milagres, de como recebia publicanos e pecadores, e como devolver a vida a Lázaro. Nada poderia estar oculto ao juiz de Roma. Finalmente, estava diante de Jesus, e a primeira coisa que achou pertinente perguntar foi: És tu o rei dos judeus? Ora, fosse verdade tudo o que ouvira falar a respeito dele, pensou, então ele seria uma ameaça ao Império Romano. Jesus bem sabia as reais intenções por trás daquela pergunta e revelou isto com outra pergunta. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? O diálogo que se segue é um intrigante interrogatório sobre a provável monarquia de Cristo. Contudo, a última pergunta feita por Pilatos não tem registro de resposta. Que é a verdade? Eu creio que a resposta não foi registrada, porque ela não foi audível, mas visível. Aquele cético governador percebeu que a verdade não é uma simples resposta convincente. Ela é uma pessoa, Jesus Cristo. E voltando para os judeus acusadores, lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Jesus é a verdade que liberta. Diante de tão maravilhosa certeza e dos relatos sagrados que testificam desta verdade, como duvidar do único que nos ama com amor eterno? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Tantos têm se demorado a interrogar e colocar em dúvida as palavras de Jesus, pregadas por suas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Enquanto ele pergunta: por que me interrogas? E muitos maltratam seus seguidores e procuram feri-los, e novamente Cristo pergunta: por que me feres? Que diante de um mundo secularizado e descrente que pergunta: que é a verdade? Que a nossa vida dê testemunho da fiel e única resposta: Jesus Cristo é a verdade. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Jesus. Rosana Garcia Barros.